Imagine-se sentindo frio em sua casa contemporânea, aquecida durante uma queda de energia no inverno, empilhando cobertores freneticamente e aconchegando-se perto de uma lareira que se apagava. Agora imagine viver em um castelo medieval sem isolamento, onde ventos gelados assobiam por todas as fissuras, deixando suas únicas fontes de calor como chamas abertas e bruxuleantes, que mal fornecem calor além de alguns metros. Como inúmeras pessoas suportaram invernos rigorosos nessas fortalezas congeladas por séculos, os insights a seguir transformarão sua perspectiva sobre a vida medieval e revelarão métodos de sobrevivência tão inovadores que alguns continuam a ser utilizados hoje. Antes de mergulhar nesses segredos perdidos da sobrevivência medieval, se você gosta de descobrir as verdades ocultas da história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo fascinante. Além disso, compartilhe de onde você está acompanhando, comentando abaixo. É impressionante como examinamos juntos contos antigos de vários cantos do globo, unidos por nosso interesse comum no passado e interligados através do tempo e do espaço. Ao contrário da representação sedutora dos filmes, a vida real em castelos medievais estava muito distante das fantasias românticas. Não eram pitorescas moradias de pedra com lareiras crepitando em todos os cômodos. Em vez disso, eram estruturas colossais e frias, erguidas para obter energia, não calor. As muralhas dos castelos podiam ter até 1,80 de espessura, feitas de pedra, que absorvia e reemitia o frio como uma esponja, tornando as condições de vida insuportavelmente frias durante os meses de inverno. É notável como comunidades inteiras floresceram nessas fortalezas aparentemente inóspitas. Nobres, damas, servos e soldados, além de crianças e anciãos, conseguiam não apenas resistir, mas também descansar profundamente durante noites que nos deixariam entorpecidos em minutos. As estratégias que elaboraram não eram meros ajustes engenhosos, eram mecanismos de sobrevivência intrincados, sugerindo um grau de engenhosidade medieval que muitos jamais imaginaram. O que contribui para o feito deles é a imensa magnitude do obstáculo que superaram. Um castelo típico podia abrigar de 50 a várias centenas de indivíduos durante o pico de ocupação. Só o grande salão podia abrigar dezenas de pessoas adormecidas a cada noite, enquanto aposentos privados espalhados pela estrutura abrigavam famílias nobres e seus leais servos. Cada indivíduo precisava de calor para sobreviver, mas o combustível era caro. As fogueiras eram arriscadas e a construção de pedra parecia feita para sugar o calor dos corpos humanos. Soluções concebidas a partir da necessidade, depois aprimoradas ao longo de gerações por tentativa e erro, tornaram-se complexas na vida medieval devido às famílias que transmitiam métodos de aquecimento como valiosas relíquias de família e às comunidades castelhanas que estabeleciam elaboradas estruturas sociais para o calor compartilhado. O resultado foi um labirinto de avanços arquitetônicos, arranjos inteligentes para dormir e táticas de sobrevivência que suportavam as condições climáticas mais severas. Uma solução particularmente sofisticada envolvia uma tecnologia de aquecimento tão avançada que parece surpreendente para a era medieval. Sob alguns castelos europeus, havia sistemas complexos de canais de pedra e câmaras de combustão capazes de aquecer cômodos inteiros por meio de um controle preciso da temperatura. Não se tratava de lareiras ou braseiros comuns. Em vez disso, eram sistemas de aquecimento sofisticados, projetados para coletar o calor da queima de combustível, armazená-lo em enormes câmaras de armazenamento de pedra e descarregá-lo gradualmente através de aberturas no piso ao longo de longas horas. O sistema hipocoste, derivado da tecnologia romana antiga, simbolizou o auge dos avanços medievais em aquecimento no castelo de Malbot, na Polônia. Arqueólogos desenterraram um dos exemplos mais completos dessa tecnologia notável em um refeitório colossal conhecido como a Grande Refábrica, com capacidade para centenas de pessoas. Esse sistema complexo exigia uma equipe dedicada de operadores que compreendessem os intrincados tempos e métodos necessários para manter seu funcionamento. O processo iniciava em uma câmara de combustão especialmente projetada,
localizada abaixo do piso. Ao contrário das lareiras convencionais que enviavam calor verticalmente através de chaminés, este projeto tinha uma base inclinada para impulsionar as chamas horizontalmente, otimizando a transmissão de calor para uma câmara de armazenamento de pedra superior. Na fase de combustão, os operadores selavam todas as aberturas do teto abaixo, induzindo o calor e os gases a se moverem através de conduítes de pedra que absorviam e retinham energia térmica como baterias de grande porte. Após a combustão e a descarga do gás, as tampas das aberturas do piso eram levantadas, liberando o calor armazenado para a sala superior. Isso gerava aquecimento radiante do piso, capaz de manter temperaturas amenas por horas prolongadas, usando menos combustível do que os métodos convencionais de aquecimento e evitando fumaça e correntes de ar comuns em outros sistemas. No entanto, essa tecnologia apresentava obstáculos substanciais na construção, pois exigia artesãos qualificados e versados em princípios complexos de engenharia. A tarefa exigia técnicos qualificados, capazes de controlar meticulosamente a sequência de combustão, a emissão de gases e a liberação de calor, pois o menor erro poderia resultar em emissões letais de monóxido de carbono ou consumo desnecessário de combustível, essencial para a sobrevivência da comunidade. Poucos castelos dispunham de recursos financeiros para instalar sistemas tão avançados. Em vez disso, a maioria dos habitantes medievais dependia de técnicas de aquecimento mais simples, porém inteligentes, que exigiam habilidades distintas e sincronização. Fogueiras centrais serviam como a principal solução de aquecimento em projetos anteriores de castelos, onde uma única grande fogueira queimava no centro do grande salão, permitindo a saída da fumaça pelas aberturas do telhado. Essa configuração criava uma área de aquecimento comunitária, onde vários indivíduos se reuniam, dormiam e realizavam suas rotinas diárias em torno das chamas vitais. Durante a era medieval, o advento das lareiras de parede transformou significativamente os sistemas de aquecimento de castelos, aumentando a segurança e a eficiência. Ao contrário das lareiras decorativas modernas, essas lareiras medievais eram estruturas colossais, projetadas para serem acessadas a pé, capazes de assar veados inteiros, enquanto emitiam imenso calor pelos cômodos adjacentes. As pedras ao redor dessas lareiras absorviam o calor diurno e o retinham para aquecer os cômodos, mesmo após o fogo ter diminuído, criando assim sistemas de armazenamento térmico que prolongavam a durabilidade do aquecimento. Soluções de aquecimento móveis complementavam as limitações dos sistemas fixos. Braseiros, consistindo em grandes tigelas de metal sustentadas por pernas cheias de carvão em brasa, eram portáteis e podiam ser movidos de cômodo para cômodo, conforme necessário. Eles ofereciam fontes de calor localizadas, permitindo que os habitantes aquecessem áreas específicas, sem a necessidade de fogueiras em vários locais simultaneamente. O carvão queimava de forma mais limpa que a madeira, produzindo menos fumaça e fornecendo calor consistente, adequado para longas horas, incluindo noites inteiras, quando administrado corretamente. No entanto, mesmo os sistemas de aquecimento mais avançados conseguiam aquecer apenas áreas limitadas dentro do amplo interior do castelo. A chave para a sobrevivência medieval não residia em aquecer todo o castelo, mas sim em criar microambientes que mantivessem o calor do corpo humano durante as noites mais longas e frias. Foi aqui que a engenhosidade dos arranjos de dormir medievais se tornou evidente, à medida que eles elaboravam estratégias para maximizar o calor corporal compartilhado, minimizando a exposição ao frio rigoroso, característico da vida no castelo. O grande salão funcionava predominantemente como uma área de dormir para a maioria dos moradores do castelo, passando de um local de reuniões diurnas para um dormitório intrincadamente organizado a cada noite. A disposição dos espaços para dormir dentro do grande salão não se baseava principalmente em conforto ou eficiência de armazenamento, mas sim em uma estratégia de sobrevivência baseada no conceito de que múltiplos corpos poderiam produzir e distribuir calor de forma mais eficiente do que sistemas de aquecimento individuais. O status social dentro desse espaço comunitário ditava não apenas a posição social, mas também as chances
de sobrevivência durante as noites frias. Nobres e suas famílias desfrutavam da maior proximidade da lareira central, onde arrumavam suas camas, seguidos por servos importantes e servos leais que recebiam lugares na próxima camada de calor. Servos e trabalhadores de escalão inferior tinham que se contentar com posições mais distantes da fonte de calor. Essa estrutura social térmica apresentava uma dinâmica de poder intrincada. A própria sobrevivência dependia da posição de cada um dentro da hierarquia do castelo. Indivíduos afortunados o suficiente para garantir lugares perto de fogueiras se envolviam em quaisquer cobertores e peles que conseguissem obter, criando bolsões de relativo calor. Aqueles banidos para os arredores frios enfrentavam um duro dilema: ou passavam a noite congelando no chão de pedra, ou enfrentavam o potencial constrangimento social ao gradualmente invadir outros corpos em busca de calor mútuo. Práticas de sono comunitário se estendiam aos mais altos escalões da sociedade medieval, onde famílias nobres inteiras compartilhavam camas de solteiro, não apenas por intimidade, mas também por sobrevivência. Em temperaturas gélidas, a privacidade era um luxo que a maioria não podia pagar, e até mesmo as cortes reais reconheciam que o calor corporal compartilhado muitas vezes significava a diferença entre a vida e a morte durante as noites mais rigorosas de inverno. O desenvolvimento de roupas de cama medievais demonstra, talvez, a faceta mais inteligente das táticas de resistência em castelos. Não se tratava apenas de simples espaços para dormir, mas sim de sistemas térmicos intrincadamente projetados, destinados a reter e aumentar o calor do corpo humano durante a noite. As camas medievais funcionavam como compartimentos portáteis de aquecimento, incorporando redes complexas de cortinas, dosséis e cobertores para criar ambientes selados onde o calor pudesse se acumular e fluir livremente. O processo de construção de uma cama medieval adequada começava com uma fundação feita de cordas, onde grossas cordas eram entrelaçadas sobre estruturas de madeira para formar o que hoje é conhecido como estrado de molas. Sobre essa base flexível eram colocados colchões de penas, para os ricos, ou de palha ou lã áspera, para as classes mais baixas. No entanto, a verdadeira inovação foi o sistema de camadas que transformou essas camas em cápsulas de sobrevivência. Inicialmente, camadas de linho ou cânhamo formavam um escudo contra o ar frio. Depois vieram os cobertores de lã para isolamento e, por fim, as colchas que refletiam a riqueza e a posição social de seus donos. As camas mais avançadas ostentavam forros de pele ou coberturas reversíveis de seda, oferecendo múltiplas camadas térmicas para reter o ar quente expelido pelos dorminhocos, ao mesmo tempo que bloqueavam a entrada de correntes de ar na área de dormir. O design da cama de dossel, popular no final da Idade Média, personificava os sistemas de aquecimento ocultos dentro dos móveis. Estes não eram meramente elementos estéticos, mas unidades de aquecimento funcionais, onde postes de madeira sustentavam estruturas de dossel intrincadas, cobertas com cortinas grossas que podiam ser fechadas para criar quartos de dormir totalmente fechados. Devidamente selados, esses quartos de dormir podiam preservar temperaturas notavelmente mais altas do que a área circundante devido ao calor corporal acumulado e à circulação do ar aprisionado. Registros modernos do castelo de Warwick detalham camas tão intrincadas que pareciam quartos em miniatura, adornadas com inúmeras camadas de cortinas, almofadas e cobertores para isolamento térmico, mantendo o calor mesmo nas noites mais frias de inverno. As cortinas não eram meramente decorativas, mas desempenhavam papéis significativos, com seus materiais espessos ajustáveis ao longo da noite para controlar a temperatura e a ventilação de acordo com as mudanças nas condições. Notavelmente, uma das técnicas medievais mais inventivas envolvia o pré-aquecimento das camas usando objetos aquecidos antes que os ocupantes as usassem. Esse método começava com pedras ou tijolos aquecidos comuns, que os servos aqueciam perto de lareiras
e depois cobriam com tecido, antes de entregá-los rapidamente às camas por todo o castelo. O tempo era crucial. Se feito muito cedo, as pedras esfriavam antes da hora de dormir, e, se muito tarde, os ocupantes já estariam com frio sob suas cobertas. Durante o final da era medieval, esses métodos iniciais de aquecimento evoluíram para sistemas complexos de aquecimento, como panelas de metal cheias de brasas fumegantes, que podiam ser manobradas sob as cobertas da cama para aquecer áreas inteiras de dormir. Dominar essa técnica exigia considerável destreza, pois os operadores tinham que manter um equilíbrio entre fornecer calor suficiente e evitar que o tecido queimasse ou criasse riscos de incêndio. As brasas precisavam permanecer acesas durante todo o processo, necessitando de movimento contínuo para garantir uma distribuição uniforme do calor, evitando pontos quentes que pudessem incendiar a roupa de cama. Algumas áreas desenvolveram máquinas de aquecimento de cama mais complexas, conhecidas como vagões-cama ou moines, que eram engenhocas de madeira compostas por grandes estruturas de carvalho, com arcos curvos envolvendo baldes cheios de brasas incandescentes, equipadas com bandejas de ferro e placas de proteção no teto para proteger a roupa de cama diretamente do fogo. 1. Aparelhos de aquecimento de cama eram colocados sob as camas para manter o calor constante, com medidas de segurança que impediam o uso de fogo comum por métodos de aquecimento mais simples. A complexidade desses dispositivos ressalta a grande importância que as sociedades medievais atribuíam à manutenção do calor durante o sono. Textos médicos da época alertavam sobre os riscos à saúde associados a condições de sono frias, especialmente para crianças e idosos, destacando como mudanças bruscas de temperatura poderiam levar a doenças ou morte. Essas técnicas avançadas de aquecimento de cama simbolizavam uma questão crucial de vida ou morte durante os rigorosos meses de inverno. As estratégias de vestimenta noturna da era medieval desafiavam as percepções comuns da vida nesse período, revelando um conhecimento complexo sobre camadas e isolamento que variava significativamente de acordo com a classe social e os recursos disponíveis. 2. Aparelhos de aquecimento de cama foram colocados sob as camas para fornecer calor constante, graças a mecanismos de segurança que evitavam os incêndios frequentes observados em sistemas de aquecimento mais simples. O nível de sofisticação desses dispositivos indica a grande importância que os povos medievais atribuíam ao aquecimento noturno. Escritos médicos alertavam sobre os perigos de condições de sono frias, explicando que mudanças drásticas de temperatura poderiam causar doenças ou até mesmo a morte, especialmente entre crianças e idosos, que eram altamente suscetíveis à hipotermia. O investimento em tecnologia complexa de aquecimento de cama representava literalmente uma questão de vida ou morte durante invernos rigorosos. As estratégias usadas para roupas noturnas na era medieval desafiam muitas suposições sobre a vida cotidiana e revelam uma ampla compreensão de camadas e isolamento que variava significativamente com base na classe social e nos recursos disponíveis. 3. Esses dispositivos complexos para aquecimento de camas podiam ser enrolados sob as camas para fornecer calor constante, enquanto medidas de segurança evitavam incêndios comuns, com soluções de aquecimento mais simples. A sofisticação desses aparelhos mostra a importância que era para os povos medievais se manterem aquecidos durante o sono. Textos médicos dessa época alertavam contra os perigos de condições de sono frias, observando que mudanças repentinas de temperatura poderiam levar a doenças ou até mesmo à morte, especialmente para crianças e idosos, que eram mais suscetíveis à hipotermia. O investimento significativo em tecnologia avançada de aquecimento de camas era uma questão de vida ou morte durante os meses mais rigorosos do inverno. As estratégias de vestimenta noturna da era medieval desafiam crenças antigas sobre o estilo de vida desse período e revelam uma compreensão intrincada de camadas e isolamento que variava drasticamente com base na classe social e nos recursos disponíveis.
Geralmente refutada, a maioria dos indivíduos durante a Idade Média não dormia sem roupa, mesmo nas estações mais quentes. Em vez disso, sistemas complexos de camadas eram usados no inverno para se manter aquecido, garantindo flexibilidade e conforto durante as longas noites. Os métodos de vestimenta diferiam substancialmente com base no status social e em circunstâncias específicas. Nobres abastados comumente vestiam camisolas, sob medida, feitas de linho ou seda de alta qualidade, essas peças frequentemente sobrepostas a roupas íntimas isolantes. Essas vestimentas não eram os hobbies esvoaçantes retratados em ilustrações românticas, mas sim trajes práticos projetados com eficiência térmica, caracterizados por mangas longas, decotes altos e construções ajustadas para minimizar a perda de calor, facilitando os movimentos durante o sono. Os indivíduos de posição inferior, como os criados, frequentemente optavam por usar suas roupas diárias, pois era o método mais eficiente de reter o calor. Na Idade Média, as pessoas frequentemente usavam vestimentas de lã ou linho áspero para uso diurno, que forneciam isolamento contínuo e cumpriam múltiplas funções. Essas funções incluíam manter-se aquecido, proteger roupas de cama caras de óleos e suor, bem como proteger contra pulgas, percevejos e outros vermes que infestavam as áreas de dormir durante a Idade Média. As comunidades monásticas oferecem alguns dos registros mais extensos sobre hábitos de sono medievais. Como as regras monásticas especificavam os regulamentos de vestimenta noturna, a regra de São Bento determinava que os monges dormissem completamente vestidos, vestindo túnicas e vacas para dormir, enquanto descartavam cintos e facas por razões de segurança. Essa prática tinha implicações práticas além da adesão religiosa. Os monges geralmente dormiam sozinhos em celas individuais, privados do calor corporal compartilhado de que outros dependiam para se aquecer durante as noites frias, tornando múltiplas camadas de roupas vitais para sua sobrevivência. Dormir vestido servia a propósitos que iam além do mero aquecimento, incorporando aspectos de higiene e praticidade. Os monges eram obrigados a possuir 2 conjuntos de vestimenta diurna, um para usar roupas limpas durante o sono, enquanto o outro era lavado. Esse sistema também facilitava respostas rápidas aos deveres religiosos noturnos, pois os monges podiam comparecer rapidamente às sessões de oração sem perder tempo se vestindo em ambientes frios e escuros. O princípio de camadas que governava o traje de dormir medieval refletia uma compreensão mais ampla da roupa como uma tecnologia de isolamento. Os povos medievais reconheciam que várias camadas finas retinham o ar quente com mais eficácia do que uma única peça grossa, resultando em sistemas complexos em que roupas íntimas, roupas diurnas e coberturas adicionais se combinavam para formar barreiras térmicas que mantinham o calor do corpo durante a noite. Variações no traje de dormir entre regiões demonstraram como diferentes climas e recursos influenciavam as táticas de sobrevivência. Nas áreas mais frias do norte, as pessoas normalmente usavam roupas com várias camadas, como fontes, que ofereciam isolamento extra para as pernas e a parte inferior do corpo, particularmente sensíveis à perda de calor durante o sono. Não eram meras meias, mas combinações complexas de coberturas para as pernas que se estendiam até os quadris, permitindo a sobreposição de camadas para otimizar a eficácia térmica. O desenvolvimento da roupa de dormir ao longo da era medieval refletiu as mudanças de circunstâncias e os avanços na tecnologia têxtil. No início da Idade Média, o traje de dormir frequentemente envolvia simplesmente envolver-se em quaisquer capas ou cobertores disponíveis. No entanto, no final da Idade Média, camisas de noite e vestidos especializados se tornaram comuns entre os ricos. Essas roupas foram criadas para dormir, ostentando uma estrutura solta que permitia o movimento, ao mesmo tempo que conservava o calor por meio do uso inteligente de materiais e métodos de sobreposição de camadas. No contexto dos hábitos de sono medievais, a qualidade e a quantidade das roupas influenciavam significativamente as chances de sobrevivência durante as noites frias. Indivíduos ricos, que podiam comprar materiais finos como lã, linho ou seda, podiam criar um isolamento eficaz para as noites frias.
Por outro lado, aqueles com recursos escassos eram compelidos a tomar decisões difíceis entre usar suas vestimentas limitadas durante o dia ou arriscar sua durabilidade a longo prazo dormindo com elas, potencialmente por estações inteiras. Os efeitos psicológicos dessas práticas de vestimenta transcendiam o mero conforto físico, abrangendo posição social e orgulho pessoal. Mesmo em meio às duras condições de vida nos castelos medievais, os indivíduos aderiam a padrões de vestimenta que refletiam seu status social e autoestima. Roupas limpas e ajustadas durante o sono significavam status social, separando os relativamente seguros daqueles que ainda lutavam com as necessidades básicas de sobrevivência. A complexidade dos métodos medievais de dormir é impressionante quando se considera as soluções engenhosas criadas para gerar calor em ambientes aparentemente letais. Arquitetos de castelos priorizavam a defesa em detrimento do bem-estar humano, projetando estruturas onde cada detalhe minava as necessidades de conforto térmico. No entanto, os habitantes dessas cidadelas geladas criaram contramedidas tão eficientes que sustentaram comunidades inteiras durante invernos que aniquilariam as populações atuais, mal equipadas para condições tão adversas. As camas medievais evoluíram para complexos sistemas de aquecimento cruciais para a sobrevivência durante invernos rigorosos. Muito mais do que locais de descanso, eram cápsulas salva-vidas meticulosamente projetadas. O design da cama de dossel que surgiu simbolizava séculos de avanços na engenharia térmica, camuflados como móveis de luxo, mas funcionando como sistemas de suporte à vida. Preparar esses santuários termais era um processo trabalhoso, com os servos passando horas todas as noites realizando elaborados rituais de aquecimento que exigiam precisão e habilidade. Esse processo incluía aquecer pedras ou utensílios de metal nas fogueiras principais, seguido pelo transporte dessas fontes de calor por todo o castelo para aquecer as áreas de dormir antes da chegada dos ocupantes. Contos modernos detalham a intrincada dança de aquecer a cama de um nobre com eficácia. Os criados aqueciam pedras enormes sobre fogueiras de cozinha até que elas emitissem calor intenso, envolvendo essas pedras em chamas em inúmeras camadas de tecido para evitar queimaduras e, ao mesmo tempo, reter o calor. Essas pedras embrulhadas eram rapidamente transportadas pelos gélidos salões dos castelos até os quartos de dormir, onde eram estrategicamente posicionadas para gerar zonas de calor que pudessem manter o conforto por longos períodos. No entanto, as pedras marcaram apenas o início das inovações medievais no aquecimento de camas. No final da era medieval, panelas de aquecimento de metal cheias de brasas incandescentes tornaram-se comuns em lares abastados. Operar esses dispositivos com segurança exigia habilidade excepcional, pois os criados precisavam preservar um delicado equilíbrio entre manter o calor adequado para aquecer a roupa de cama e evitar a combustão acidental de tecidos caros, essenciais para o isolamento em famílias ricas. O método de utilização de panelas de aquecimento demonstra o conhecimento avançado que os povos medievais adquiriram sobre dispersão de calor e segurança contra incêndios. Os operadores colocavam estrategicamente brasas selecionadas dentro dessas panelas, produzindo calor consistente sem chamas excessivas, que então moviam sistematicamente sob cobertores para distribuir o calor uniformemente e evitar pontos quentes que pudessem iniciar incêndios. O tempo era crucial. Calor insuficiente deixava a cama insuportavelmente fria, enquanto o excesso corria o risco de incendiar todo o arranjo. Certas regiões desenvolveram sistemas complexos de aquecimento de cama, alguns beirando o extraordinário em sua complexidade. Os vagões-cama franceses e italianos eram essencialmente sistemas de aquecimento móveis disfarçados de estruturas de madeira. Esses dispositivos engenhosos consistiam em estruturas de carvalho com arcos curvos que podiam conter baldes de brasas quentes, protegendo a cama do contato direto com o fogo. Na época medieval, bandejas de ferro e placas de proteção tinham dupla função: prevenir queimaduras e distribuir calor pelos quartos. A arte de manusear essas carroças aquecidas exigia a perícia de atendentes treinados que dominavam o delicado equilíbrio entre segurança e eficiência.
O excesso de ventilação podia extinguir brasas rapidamente, resultando em calor insuficiente. A escassa circulação de ar, por outro lado, podia levar ao acúmulo de gases perigosos, representando riscos de asfixia ou envenenamento. Os atendentes que operavam esses sistemas adquiriram habilidades quase místicas para discernir sinais sutis indicativos de condições ideais de aquecimento. Textos dessa época enfatizavam o papel essencial do aquecimento da cama nas técnicas de sobrevivência medievais. Os médicos alertavam que a rápida exposição a ambientes frios para dormir poderia levar a doenças imediatas ou até mesmo à morte, especialmente entre crianças e idosos cujos corpos lutavam para produzir calor suficiente para suportar camas sem aquecimento. Os investimentos de famílias ricas em tecnologia de aquecimento serviam literalmente como um seguro de vida durante os rigorosos meses de inverno. No entanto, mesmo os sistemas de aquecimento de cama mais avançados eram ineficazes, sem roupas de cama adequadas para reter e circular o calor que produziam. As camas da Idade Média tinham estruturas de camadas intrincadas que lembravam projetos arquitetônicos com múltiplas partes, colaborando para criar espaços térmicos herméticos para acumulação e circulação de calor durante a noite. O núcleo desses sistemas térmicos era a construção do colchão, que otimizava o isolamento e, ao mesmo tempo, garantia o conforto durante as longas noites de inverno. Famílias ricas utilizavam colchões preenchidos com plumas ou penas delicadas para formar bolsas de ar para retenção de calor, enquanto as classes mais baixas se contentavam com palha ou lã áspera, que ainda ofereciam isolamento superior em comparação a dormir diretamente em bases de corda ou estruturas de madeira. O verdadeiro avanço residia nos intrincados sistemas de colchas, transformando as camas em compartimentos de sobrevivência. Camadas de lençóis de linho formavam o escudo inicial contra a penetração do ar frio, seguidas por cobertores de lã, que retinham o ar quente expelido pelos dorminhocos como sua principal camada de isolamento. As colchas externas eram funcionais, em vez de apenas ornamentais, ostentando tramas densas ou forros de pele para atuar como barreiras finais contra a perda de calor. Camas avançadas apresentavam colchas reversíveis, oferecendo vários materiais em cada lado, permitindo que os ocupantes modificassem as propriedades térmicas de acordo com as condições noturnas flutuantes. A seda de um lado oferecia uma maciez confortável durante temperaturas mais amenas, enquanto a lã ou a pele do lado oposto forneciam isolamento ideal durante noites congelantes. Não eram cobertores comuns, mas sistemas têxteis habilmente projetados que incorporavam o auge da tecnologia medieval de preservação do calor. O design das camas de dossel, símbolo da opulência medieval, era, na verdade, uma maravilha da engenharia térmica escondida sob a forma de móveis de status. Os pilares de madeira sustentavam intrincadas estruturas de dossel com pesadas cortinas capazes de envolver completamente os quartos de dormir, criando câmaras herméticas onde o calor corporal retido podia manter as temperaturas nitidamente mais altas do que as áreas circundantes. Essas cortinas de cama não eram apenas adições estéticas, mas componentes vitais dos mecanismos de sobrevivência medievais. Feitas de lã grossa, linho substancial ou até mesmo materiais de tapeçaria, elas podiam ser ajustadas durante a noite para controlar a temperatura e a ventilação de acordo com as circunstâncias variáveis. Nos períodos mais frios, os ocupantes podiam se encerrar inteiramente nessas câmaras têxteis, criando microclimas que sustentavam a vida durante noites que, de outra forma, teriam sido letais. Registros modernos de casas aristocráticas mostram as quantias substanciais gastas pelas famílias em cortinas de cama ornamentadas, com certos sistemas de cortinas custando mais do que a renda anual de uma família camponesa. No entanto, isso não era um gasto frívolo. Representava um investimento crucial para a sobrevivência. Uma cama bem equipada com cortinas completas podia determinar se uma família sobreviveria ao inverno ilesa ou perderia membros por hipotermia nas noites mais frias. Os benefícios psicológicos dessas áreas de dormir confinadas iam além do calor físico,
oferecendo segurança emocional durante os meses prolongados e escuros de inverno. Os povos medievais reconheciam que o medo e a ansiedade podiam exacerbar os perigos do frio, pois impediam a produção natural de calor do corpo devido às respostas ao estresse. Os quartos fechados ofereciam não apenas proteção térmica, mas também conforto psicológico que ajudava os ocupantes a relaxar o suficiente para produzir e reter calor de forma eficaz. Durante as condições climáticas mais severas, mesmo as camas individuais mais elaboradas não ofereciam calor suficiente para todos os moradores do castelo. A chave para a sobrevivência medieval não eram apenas os intrincados dormitórios individuais, mas os sofisticados sistemas sociais que prosperavam em torno do calor coletivo. Esses sistemas promoviam métodos de aquecimento comunitário, vitais para que as comunidades suportassem situações letais para indivíduos isolados. Compartilhar espaços para dormir não se tratava apenas de economizar espaço ou preservar a ordem social. Era uma tática de sobrevivência meticulosamente planejada, baseada no princípio de que múltiplos corpos humanos poderiam gerar e compartilhar calor de forma mais eficiente do que qualquer sistema de aquecimento individual. Os povos medievais reconheciam o calor corporal como um recurso valioso que poderia ser amplificado por meio do compartilhamento estratégico. Em épocas mais frias, famílias que possuíam quartos privativos recorriam a arranjos de dormir em comum para se aquecerem, com pais e filhos amontoados em camas individuais, enquanto os servos deitavam-se em esteiras de palha adjacentes para obter mais calor corporal. Essa prática se estendia até mesmo às casas reais, com rainhas compartilhando camas com damas e reis, permitindo que servos de confiança dormissem nos aposentos reais durante fortes ondas de frio. A intrincada ordem social do sono coletivo estabelecia hierarquias baseadas na proximidade de corpos geradores de calor, influenciando as chances de sobrevivência. Homens adultos com boa saúde produziam a maior parte do calor corporal e eram procurados como companheiros quentes durante noites frias, enquanto crianças e residentes idosos eram cuidadosamente posicionados para compartilhar o calor sem esgotar o calor geral do grupo. Na Idade Média, os arranjos para dormir exigiam negociações delicadas e costumes sociais que harmonizavam os requisitos de sobrevivência com as ideias medievais de decência e posição social. As famílias criavam métodos complexos para decidir os locais de dormir, considerando fatores como produção de calor, hierarquia social, estado de saúde e relacionamentos interpessoais. A chance de ocupar uma cama coletiva aquecida podia determinar se alguém sobreviveria até a primavera. O desenvolvimento dessas táticas de aquecimento comunitário destaca a impressionante adaptabilidade das comunidades medievais diante de perigos existenciais. Quando soluções individuais falhavam, estruturas sociais inteiras mudavam para priorizar a resistência coletiva em detrimento do conforto ou da privacidade pessoal. Os habitantes dos castelos compartilhavam as tarefas de manter o fogo aceso, aquecer as camas e proteger os indivíduos suscetíveis durante as noites mais frias. Relatos modernos descrevem as noites de inverno em castelos medievais como danças intrincadamente orquestradas, envolvendo vários indivíduos, aderindo a rotinas meticulosamente planejadas, com o objetivo de otimizar a distribuição de calor e, ao mesmo tempo, reduzir sua dissipação. Os criados mantinham as fogueiras acesas durante a noite, revezando-se para manter um suprimento constante de calor, enquanto outros manejavam dispositivos de aquecimento de cama e verificavam indivíduos vulneráveis que pudessem necessitar de atenção extra. A eficácia desses métodos de sobrevivência coletiva dependia de uma compreensão avançada da termodinâmica humana, que os habitantes medievais aprimoraram ao longo de gerações por meio de tentativa e erro. Eles eram hábeis em identificar os primeiros sinais de hipotermia. Sabiam como diferentes físicos geravam e retinham calor e elaboravam técnicas para compartilhar o calor que maximizavam a eficiência, minimizando a potencial perturbação social
que poderia minar a unidade da comunidade em tempos difíceis. Na época medieval, os arranjos de dormir em comunidade redefiniram o que era considerado espaço privado como um privilégio dificilmente acessível no inverno. Hoje, é difícil imaginar dormir em meio a tantos estranhos, mas esses arranjos funcionavam eficientemente dentro das comunidades medievais por meio de normas sociais intrincadas que preservavam a dignidade e o respeito, mesmo nos espaços compartilhados mais pessoais. Os vastos salões que serviam como dormitórios todas as noites seguiam sistemas complexos de etiqueta, que regulavam não apenas as posturas de dormir, mas também o controle de ruído e as práticas de higiene. Não eram locais desorganizados e desorganizados. Em vez disso, eram ambientes habilmente organizados, onde a sobrevivência da comunidade dependia da adesão a protocolos bem estabelecidos que garantiam o conforto e minimizavam o atrito. Na era medieval, as pessoas se tornaram adeptas de dormir profundamente, em meio a condições que poderiam manter os contemporâneos inquietos e apreensivos a noite toda. Dominavam a arte de ignorar ruídos como roncos, movimentos e outros sons de inúmeros corpos adormecidos, enquanto permaneciam vigilantes a perigos potenciais que afetavam indivíduos ou comunidades inteiras. A transição de grandes salões de locais de reunião diurnos para dormitórios noturnos exigiu uma gestão logística complexa, demonstrando as avançadas habilidades organizacionais das sociedades medievais. Móveis como mesas e bancos precisavam ser reorganizados ou removidos. As áreas de dormir tinham que ser atribuídas com base em classificações sociais. As fogueiras precisavam de cuidados cuidadosos em níveis adequados, e as medidas de segurança precisavam considerar a suscetibilidade da população adormecida. Essas metamorfoses diárias incutiram um ritmo e uma regularidade que ajudaram os povos medievais a se aclimatarem psicologicamente às circunstâncias rigorosas que enfrentavam a cada noite de inverno. As tarefas constantes de prontidão, os deveres mútuos de preservação da comunidade e a consciência de que todos enfrentavam as mesmas lutas fomentaram laços sociais que sustentaram as comunidades durante os cenários mais implacáveis e imagináveis.